Ao longo dos anos, um dos vícios do Grupo Hospital Conceição é que, como aquilo era loteado politicamente, quer dizer, os partidos estavam no governo, entregavam a direção, como até hoje, entregam a direção geral para um partido, a direção técnica para o outro, a direção médica para outro, enfim, e aí os outros cargos também vão sendo loteados de acordo com as conveniências políticas. O que resultava é que cada um administrava olhando o seu próprio horizonte. Quer dizer, o meu mandato aqui é de 4 anos no máximo, se eu ficar até o fim desse governo. Então, eu posso utilizar o dinheiro que entra, por exemplo, a recolher o fundo de garantia dos funcionários, ou usar esse dinheiro para fazer uma reforma numa área do hospital, que vai dar mídia, que o meu ministro vai vir aqui inaugurar, que não sei o quê, essas coisas, né? E com isso, e com um descuido na área de recursos humanos, né? Um pouco cuidado no cumprimento da legislação, foram se descumprindo uma série de leis e os médicos foram entrando na justiça, e isso foi construindo um passivo trabalhista imenso, virtualmente impagável. Quer dizer, chegou um ponto em que se devia tanto para os médicos, e até se jogou isso para a mídia, como assim, os médicos querem destruir o hospital, etc. E eu sempre dizia, olha, o juiz do trabalho nunca dá para alguém o que não lhe pertence. Quer dizer, quando eu entro na justiça com uma ação contra a minha empresa, e o juiz manda que a empresa me pague, é porque ela tinha que ter me pagado daquilo há mais tempo. E não fez, e só acabou fazendo porque eu tive que recorrer a um terceiro, porque não cumpriu com a sua obrigação. Mas chegamos a ter uma pressão forte do ponto de vista da mídia, né? De que os médicos querem tudo, querem ficar com o hospital, querem destruir, querem acabar com, enfim, uma entidade que é indispensável à saúde pública, etc. Foi se construindo, então, um passivo imenso. E nós nos pusemos a sentar com a direção do grupo e resolver esse problema, fazer um acordo em que os médicos cederiam alguma coisa, perderiam alguma coisa, parcelariam o recebimento, né? Mas deixaria de ter aquele peso e aquela espada pairante sempre sobre a cabeça do hospital. E para os médicos era interessante, porque em vez de se arrastarem questões jurídicas ao longo dos anos, como, né, acontece até hoje, se poderia resolver e os médicos, afinal, teriam o seu pleito atendido, mesmo que abrissem mão de alguma coisa. Então, nós tivemos rodadas e rodadas de negociação, chamamos lá a Associação dos Médicos do Cristo, a Associação dos Médicos do Fêmea para participar disso, porque eram ações semelhantes nos 3 hospitais. Eu não cito o Hospital da Criança Conceição, porque o Hospital da Criança Conceição, por ser um prédio contíguo ao Hospital Conceição de Adultos, sempre funcionou como se fosse, inclusive, a Associação dos Médicos do Conceição, era da Associação dos Médicos do Conceição e do Hospital Criança Conceição e dos odontólogos do Hospital Conceição, porque eles não tinham associação própria e pediram para entrar e ficaram sendo membros da Associação dos Médicos, apesar de serem dentistas. Então, esta foi uma negociação longa, difícil, em que a direção várias vezes tentou nos dividir, nos desmoralizar. Enfim, numa ocasião, me recordo, que nós tivemos uma negociação mais áspera, e o diretor lá pelas tantas, o superintendente, disse assim, com o Argolo não discuto mais. Acabou aqui a negociação. E mandou um recado para os outros 2, né, do Fêmea e do Cristo, que com ele, sim, ele conversaria. E para o nosso conselho da AMEC, de que ele queria conversar com a AMEC, ele só não aceitava mais conversar comigo. Acho que seria muito bom se ele tivesse conseguido, né, porque certamente eu era mais duro eu era mais chato, né, no fundo. Então, se livrar de mim teria sido um grande avanço para aquela negociação, embora talvez não para o interesse dos médicos. E os colegas tiveram uma atitude muito correta. Disseram, não, ou nós negociamos os 3, como sempre, ou não há negociação, acabou isso, né? E aí já havia uma pressão em Brasília de que se resolvesse o problema do passivo trabalhista, então o diretor teve que voltar atrás
e teve que me receber de novo na sala, etc. Mas, enfim, conto isso como um episódio de como isto foi cheio de escaramuças e tentativas, às vezes, não muito leais, né, de defender interesse. E nessa ocasião aconteceu também que o então presidente do Sindicato Médico, que chamou-se à negociação, que na verdade o Sindicato Médico teria que estar presente e o Sindicato Médico teria que respaldar a decisão, só o sindicato podia assinar em juízo, tinha poder para isso, que as associações não tinham. Mas aconteceu que o então presidente do sindicato tinha, há pouco tempo, pouquíssimo tempo, tinha sido candidato a deputado estadual pelo partido da direção do hospital. E à medida que avançou a negociação, a gente começou a ficar em dúvida de que lado da mesa o sindicato estava sentado. Isso nos incomodou muito, né? E acabou ficando mais transparente para os médicos todos do hospital. Que foi uma das razões, ou talvez tenha sido a razão mais forte, para que quando teve eleição no sindicato, tenha havido uma pressão ali, até dos 3 hospitais, mas principalmente dentro do Hospital Conceição, para que a gente fizesse uma chapa de oposição e tomasse o sindicato. Quer dizer, botasse o sindicato fora de qualquer dúvida, sentado de um lado da mesa e não do lado da direção. Não quero dizer que o presidente da época tivesse uma atitude premeditada ou, enfim, ou que fosse desonesta postura. Quer dizer que naturalmente tinha afinidades, né, políticas naturais de quem era um militante político e colega de militância de quem naquele momento estava num cargo de direção posto pelo seu partido, deles ambos, né? Mas isto fez uma pressão enorme para que tivesse uma chapa de oposição, que há tempo não tinha chapa de oposição no sindicato, e que era um pouco inimaginável, né? O sindicato é um sindicato de base estadual. Nós éramos um grupo de médicos ali restritos ao Hospital Conceição, com alguns no Cristo, outros no Fêmea, né? Mas era para o universo do sindicato médico, era um grupelho, né? Mas a partir dessas negociações é que se tornou imperativa a necessidade de ter uma chapa de oposição ao sindicato, e a nossa chapa veio justamente daí. Antes disso, né, já tinha havido uma tentativa do grupo que estava no Conselho Regional de Medicina, assim, na eleição anterior. Essa eleição foi em dezembro de 97, eu acredito, que assumimos em 98. Então, há 3 anos antes, o grupo que estava no Conselho Regional de Medicina resolveu fazer uma chapa de oposição ao sindicato. Resolveu tomar o sindicato e ampliar a sua base política. E o sindicato percebeu que estava numa situação muito difícil e, como nós no Grupo Hospitalar Conceição, graças à MEC, e nessa ocasião também já a MEF, né, do Fêmea, e a MECRE do Cristo, éramos um grupo organizado, ele nos procurou, o presidente, e convidou pessoas que ele entendeu ali que podiam ser influentes a participar da chapa dele no sindicato. Me lembro que tivemos discussões intermináveis sobre isso, né? Vamos participar, não vamos, nós somos contra, o que nós vamos fazer lá dentro? E, de outro lado, quem sabe entramos, né, em vez de ter todo esse preconceito, quem sabe a gente entra e vai fazer lá dentro o que acha que eles não estão fazendo. Por exemplo, o dissídio, que nessa época era uma coisa importante e que estava muito abandonado, quem sabe a gente entra e toma conta do dissídio, etc. E realmente tentamos. Uma parcela entrou. Desde logo a gente viu que tínhamos, eu diria, visões de mundo completamente diferentes, né? A maneira de pensar a política, a maneira de pensar a relação de um sindicato com a sua base, com os seus médicos, enfim, né? Que aquilo não ia dar certo.
não tinha como sintonizar minimamente. Quer dizer, a gente entrou pensando, vamos pegar os pontos de confluência e vamos trabalhar junto. E quem sabe com o tempo a gente vai, né, conseguindo discutir e neutralizar, ou contornar, ou resolver os pontos de discórdia. Foi absolutamente impossível isso. Então, na eleição seguinte, nós resolvemos sair com uma chapa de oposição mesmo, que foi uma luta renhida, né? E que acabamos ganhando por uma dúzia de votos. Quer dizer, à medida em que o trabalho da gente foi crescendo dentro do sindicato, né? Por exemplo, as lutas pelo dissídio ficaram uma marca, tinham uma logomarca própria e ficaram um símbolo de atividade do sindicato, da qual o presidente, o vice e os diretores tradicionais já não, com o qual não tinham nada em comum, né? Porque era uma outra prática completamente diferente. A gente andava pelos hospitais distribuindo botando adesivo. Isso era inimaginável para aquela aristocracia sindical que nos precedia ali. Nem seria de bom tom, né? Ficar andando aí de hospital em hospital, fazendo comício. É uma visão da coisa. Quando ficou muito claro que haveria uma chapa de oposição, então o grupo que estava na direção do sindicato resolveu fazer uma alteração de estatuto e modificar as regras da eleição. Eram algumas modificações singelas, mas que exigiam, por exemplo, davam um peso à eleição por localidade, por delegacia sindical, né? Porque sabíamos que a gente sequer conhecia médicos daquelas delegacias, então isso inviabilizava a nossa chapa. E apesar disso ter sido publicado lá no rodapé do Diário Oficial, não me lembro mais como é que foi, porque a lei mandava publicar, ficamos sabendo, a gente já esperava que houvesse alguma manobra, e eu fiz um trabalho pessoal de mobilização ali com o grupo, de sentar na frente do telefone e ligar para um e para outro, etc., e regimentar a gente, porque era uma Assembleia Geral e seria decidido pelo voto. E nessa Assembleia Geral me lembro da presença do Edmundo Zaguri, que está na nossa diretoria até hoje, e foi meu vizinho quando tínhamos 5 ou 8 anos de idade, o Menino Deus, né? Então era meu amigo de muito tempo. E o Edmundo veio lá falar comigo, Zargolo, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Porque ele foi lá porque era meu amigo, não estava nem aí para a história do sindicato. E eu espero que tu achar que tem cheiro de golpe, tu vota contra. E foi um pouco por aí. E a gente conseguiu, por maioria estreita, mas conseguiu, era inegável, né? Conseguimos impedir a mudança de estatuto. Então a eleição do sindicato se deu pelas regras que há 20 anos se davam. Não conseguiram mexer. Se nós não tivéssemos conseguido essa mobilização naquele momento, certamente não teríamos nem feito uma chapa de oposição, porque não teria a menor chance. Eles teriam mudado as coisas de maneira a desenhar exatamente o perfil no estatuto de quem poderia ser direção do sindicato ou não, e a gente estaria fora. Naquela chapa estavam pelo lado da situação o Flávio de Agosto, um anestesista, professor de anestesia da PUC, que era o presidente, com quem eu muitas vezes conversei longamente e que, quando nós ganhamos esta assembleia, inclusive me mandou um bilhete, né, dizendo: Argolo, reconheço que tu ganhaste. Se referindo à assembleia, mas acho que, dizendo de certa forma, é verdade, né? Realmente vocês tiveram um crescimento que a gente não conseguiu controlar. Tinha outros nomes, tinha um cirurgião plástico, eu não sou bom para guardar nomes, mas tinha o Dr. Gildo Vissoc, que já era aposentado, então passava o dia inteiro lá dentro do sindicato.
e ele tinha um grupo muito forte de sócios jubilados, que eles faziam uma festa, jubilamento e tal, e eram extremamente fiéis ao Gildo Wysoki, pessoalmente, né? Eles, ainda que tivessem 80 anos de idade, iriam no hospital, numa urna, para votar atender o pedido do Gildo Wysoki. Enfim, não vou ser capaz de citar outros nomes. E do nosso lado tinha alguns que estão aí até hoje, né? A Maria Rita Brasil, que desde o início, na construção daquela primeira tentativa de fazer uma chapa conjunta, de fazer uma administração conjunta, a Maria Rita já teve um papel muito importante. A Maria Rita é uma excelente vice-presidente nossa, né? É uma excelente articuladora, uma pessoa com com um raciocínio muito rápido e com uma percepção, uma sensação, né? Uma capacidade de entender a evolução das coisas muito grande. Então, ela desde logo teve um papel muito importante na construção dessa chapa, uma das grandes articuladoras. Nesta ocasião, acho que muito com o dedo da assessoria de imprensa do Hospital Conceição, que devia perceber claramente que se era ruim conosco na associação, terrível seria conosco no sindicato, né? Fizeram toda uma campanha difamatória contra a gente e, enfim, tentaram de todas as formas colocar os médicos contra nós. Ao final, isso foi tão grande, nos colocaram como notícia no Jornal Nacional, em rede nacional, como se fôssemos inimigos dos pacientes. Enfim, se fez uma construção aí um pouco maquiavélica, mas que teve um resultado muito significativo, né? E a gente tem que lembrar que essa era uma época em que o que aparecia no Jornal Nacional era o que tinha acontecido e era verdade. Quem era o coordenador era um jornalista chamado Jorge Olavo, não sei te dizer o sobrenome. Eu acredito boa parte dos votos que teve a atuação de bastidores do jornalista Jorge Olavo. Acho que ele foi um militante de primeira grandeza da chapa de situação. Estávamos a Maria Rita, estava o Rivail Cunha, estava o Bruch, creio que já estava lá, estava o então presidente da Associação dos Médicos do Cristo, que depois rompeu conosco, saiu, etc. O José Pio Furtado, exatamente. O Pio Furtado era da nossa diretoria, desse núcleo, né? O outro era o presidente da Associação dos Médicos do Fêmina, que também estava nesse núcleo. Enfim, já citei Ana Maria Martins, que também fez parte desse grupo inicial, e até foi tal o descrédito a que nos submeteram através da imprensa. Bom, quando saíram essas coisas na mídia, nós tínhamos já candidatos do interior do estado, pessoas que a gente, através de um colega ou de outro, né, alguém que tinha um colega de turma que estava na cidade do interior, então ligávamos, convidávamos para fazer parte, etc. Aí começaram a aparecer, depois do Jornal Nacional, começaram a nos chegar telefonemas, né, Argolo e tal, tu vê, eu estou pensando em fazer um mestrado, então quero te pedir desculpas, mas não vou poder participar da chapa e etc. E houve um esvaziamento que ficaram conosco aqueles que nos conheciam pessoalmente, que sabiam quem a gente era, o que fazia, o que pensava e não estariam ao alcance de uma notícia de rádio, de TV.